E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós resolveremos os exercícios da semana 1 do PET Complementar Volume 2. Então, vamos lá? No primeiro exercício, pede para a gente considerar as seguintes afirmações. Aí apresentou para a gente 3 afirmações e o exercício quer que a gente fale quais dessas afirmações são verdadeiras. Primeira afirmação: a massa molecular é a massa da molécula expressa em U. Essa afirmativa ela é verdadeira, né, turma? A massa molecular é sim a massa da molécula e a unidade de massa molecular é U, que significa unidade de massa atômica. Segunda afirmativa: a massa molecular é numericamente igual à soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula. Também é uma afirmativa verdadeira. Lembre-se, turma, que para a gente determinar a massa molecular, a gente faz a soma de todos os átomos ali daquela molécula e a gente multiplica a massa de cada átomo pelo número de átomos que tem naquela molécula, certinho? Terceira afirmativa: a massa molecular indica quantas vezes a molécula pesa mais que 1/12 do átomo de carbono 12. Por exemplo, quando a gente fala em uma unidade de massa atômica, a gente está falando em 1/12 da massa do átomo de carbono, certo? Então, a terceira afirmativa é de fato uma afirmativa verdadeira. A massa molecular ela vai indicar para a gente quantas vezes uma molécula ela vai pesar em relação a 1/12 do átomo de carbono, certinho? Então, as afirmativas verdadeiras da questão 1 são todas, né? Então, a alternativa correta da questão é a letra A. Questão 2. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias: ácido sulfúrico, ácido pirofosfórico e sulfato de alumínio. Então, turma, vamos lá? Vamos começar aqui pelo ácido sulfúrico. Como que a gente determina a massa molecular do ácido sulfúrico? Observem a molécula. Tem 2 átomos de carbono, concorda comigo? Então, a gente vai colocar 2 vezes a massa do hidrogênio. Qual que é a massa do hidrogênio? Se vocês olharem a tabela periódica aí, vocês vão ver que a massa do hidrogênio é 1, certo? Então, vocês vão colocar 2 vezes 1. Mas, observem que na molécula só tem um átomo de enxofre. Então, vocês não precisam colocar 1 vezes 32. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vocês colocam somente aí, mais 32, porque só tem um átomo de enxofre. Porém, observem que agora, na molécula de ácido sulfúrico, tem 4 átomos de oxigênio. Então, a gente vai precisar colocar ali mais 4 vezes a massa do oxigênio. Então, mais 4 vezes massa do oxigênio é 16. Então, fazendo a soma aqui, vocês vão encontrar que a massa molecular do ácido sulfúrico é igual a 98 unidades de massa atômica, certo? Agora vamos para o ácido pirofosfórico. Observem que nessa molécula tem 4 átomos de hidrogênio. Então, vocês vão precisar colocar ali 4 vezes a massa do hidrogênio. Então, vai ficar 4 vezes 1. Mas, observem que na molécula tem 2 átomos de fósforo. Então, vocês vão colocar mais 2 vezes a massa do fósforo, que é 31. Mas, observem que na molécula tem 7 átomos de oxigênio. Então, nós vamos colocar mais 7 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, mais 7 vezes 16. Fazendo as contas aqui, turma, vocês vão encontrar que a massa molecular do ácido pirofosfórico vai ser igual a 178 unidades de massa atômica. Por fim, sobrou para a gente fazer as contas para o sulfato de alumínio. Aqui vocês precisam tomar bastante cuidado, porque a gente precisa multiplicar esse número 3 aqui de fora do parênteses pelo índice do enxofre e pelo índice do oxigênio. Tá joia? Então vamos lá? Primeira coisa, vamos começar aqui pelo alumínio. Observem que nesse composto tem 2 átomos de alumínio. Então eu vou escrever lá no cálculo da massa molecular da seguinte maneira: 2 vezes a massa do alumínio.
certo? Então vai ficar 2 vezes 17. Mas, agora, turma, vocês vão precisar colocar 3 vezes o índice do enxofre. Então, vocês podem colocar aí 3 vezes 1. Vocês nem precisariam estar colocando esse número 1, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, certo? Vezes a massa do enxofre, que é 32, certo? Então, vai ficar assim, ó, mais 3 vezes 1 vezes 32, certo, turma? Ó, vocês multiplicam esse número 3 pelo índice e depois vocês multiplicam pela massa do elemento, certo? E sobrou para a gente fazer em relação agora ao oxigênio, certo? Então, você escreve ali mais 3 vezes 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, vai ficar assim, ó, mais 3 vezes 4 vezes 16. Fazendo as contas aqui, vocês vão determinar que a massa molecular para o sulfato de alumínio vai ser igual a 342 unidades de massa atômica. Então, analisando as alternativas, vocês vão ver que a alternativa correta é a letra B. 98, massa do ácido sulfúrico, 178, massa do ácido pirofosfórico, 342, massa molecular do sulfato de alumínio. Questão 3. Calcule as massas molares das seguintes substâncias. Aí apresentou para a gente essas substâncias aqui. Então vamos calcular então as massas molares. Cuidado, turma, não são massas moleculares, são massas molares, que estão relacionadas com 1 mol dessa substância. Tá joia? Então, começando pelo xenônio. Observando a tabela periódica, turma, vocês vão identificar que a massa molar do xenônio é 131. Observem que na molécula só tem um átomo de xenônio. Então, vocês vão escrever da seguinte maneira: 131 grama por mol. Lembrem-se que massa molecular a unidade é U, enquanto massa molar a unidade é grama por mol. Não confundam, tá joia? Depois vamos analisar aqui o ozônio, que é o O3. Como nós determinamos a massa molar do ozônio? Simples, turma. Já que são 3 átomos de oxigênio na molécula, então vamos multiplicar 3 vezes a massa do oxigênio. A massa do oxigênio ela é 16, certo? Então vamos escrever 3 vezes 16, que vai dar 48. Já que estamos falando em massa molar, estamos falando em grama por mol, que vai ser a unidade, certo? Então, a massa molar do ozônio é 48 gramas por mol. Agora, vamos calcular a massa molar do KCl, que é o cloreto de potássio. Bastante simples, turma. A massa do potássio ela é 39, massa do cloro 35,5. Já que são um átomo de potássio e um átomo de cloro, vocês vão somar 39, que é a massa do potássio, mais 35,5, e vocês vão encontrar aí que vai dar 74,5. A unidade é grama por mol, porque estamos falando em massa molar. Então, a massa molar do cloreto de potássio é 74,5 gramas por mol. Agora, para o sulfeto de sódio, que é bastante simples também, turma. Observem que são 2 átomos de sódio. Então, vamos multiplicar 2 vezes a massa do sódio. Então, vamos escrever ali 2 vezes 23. Mais a massa do enxofre. Massa do enxofre é 32. Então, fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que a massa molar do enxofre vai dar igual a 78 gramas por mol. Por fim, sobrou para a gente determinar a massa molar do perclorato de magnésio. Aqui, turma, está faltando o número 2 aqui fora do parênteses, tá joia? Então, coloque aí no pet de vocês. Façam essa correção aí, certo? Então, vamos determinar a massa molar para essa substância. Massa do magnésio. Olhando a tabela periódica, vocês vão ver que é 24. Já que é somente um átomo de magnésio, então vocês só escrevem 24. Mas, agora, já que tem parênteses, turma, a gente precisa multiplicar
esse número de fora do parênteses pelo índice dos elementos, certo? Então, a gente vai multiplicar da seguinte maneira, ó, 2 vezes 1, que é o índice do cloro, vezes a massa do cloro, que é 35,5. Então, vai ficar dessa maneira aqui, certo? Mas, agora em relação ao oxigênio, 2 vezes 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Fazendo as contas aí, turma, vocês vão encontrar que a massa molar do perclorato de magnésio vai ser igual a 223 gramas por mol. Tá joia, turma? É muito importante que vocês prestem bastante atenção sempre que aparecer esses parênteses, porque vocês precisam sempre multiplicar o número que está de fora do parênteses pelo índice dos elementos que estão dentro do parênteses. Questão 4. A massa em gramas e o número de átomos existentes em 8 mols de átomos de mercúrio são. Então, galera, o que o exercício quer? O exercício quer que a gente determine a massa e o número de átomos que vão ter em 8 mols de mercúrio. Como que a gente vai fazer isso? Simples, turma. Vamos fazer primeiramente, então, em relação à massa. A gente sabe que para a gente relacionar mol com massa, a gente precisa saber massa molar, que é a massa existente em 1 mol, certo? Já que estamos falando do mercúrio, o exercício apresentou para a gente aqui, ó, a massa do mercúrio como sendo igual a 200. Então, se estamos falando em massa molar, estamos falando em 200 gramas por mol, certo, turma? Então, a massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, turma, que em 1 mol de mercúrio, a gente tem 200 gramas desse elemento, certo? E em 8 mols, a gente vai ter quanto? Então, vocês vão estar montando essa regra de 3 aqui, certo? Ó, 1 mol de mercúrio está para 200 gramas, 8 mols de mercúrio vai estar para X, que vai ser uma quantidade que a gente vai estar determinando. Fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que em 8 mols, vamos ter uma massa de 1.600 gramas de mercúrio. Tá joia? Agora vamos falar sobre o número de átomos que vão existir em 8 mols de átomos de mercúrio. Nós sabemos que em 1 mol de uma substância, nós temos quantos átomos ou moléculas? Aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Certo, turma? Então, em 1 mol de mercúrio, nós vamos ter aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Em 8 mols de mercúrio, nós vamos ter quantos átomos? Então, vocês vão montar essa regra de 3 aqui. E, ao fazer as contas, vocês vão encontrar que o número de átomos existentes em 8 mols de mercúrio vai ser igual a 48 vezes 10 elevado a 23. Então, a alternativa correta da questão 4 é a letra C. Certo, turma? Em 8 mols de mercúrio, vamos ter uma massa de 1.600 gramas e o número de átomos vai ser igual a 48 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, já sabem, né? Tirem suas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!